Olá, sou o professor Rubens Ramos. Essa é uma aula que faz parte de um conjunto de aulas de introdução à logística, na disciplina de gestão logística, de um curso de gestão pública municipal, que a UFRN oferece no âmbito da UAB. Essa web aula trata de custos logísticos. Além dessa web aula, temos mais 4 conjuntos de web aulas. Na verdade, a aula 2 são duas partes. Uma inicial que trata de antecedentes, história, conceitos principais. A segunda web aula de atividades e processos logísticos. A terceira, nível de serviço, essa e a próxima, que dá uma introdução à cadeia de suprimentos. Então, os custos logísticos consistem em tentarmos apropriar, entender quanto se gasta em cada uma das atividades logísticas e também quanto se gasta em administrar tudo isso. Então, temos aí quanto se gasta na parte de pedido do cliente, em processá-lo, quanto se gasta em estoques, em gerenciar estoques, quanto se gasta no armazenamento, manuseio e embalagem, quanto se gasta nas registrações físicas, quanto se gasta em transporte e quanto se gasta no gerenciamento desse conjunto de atividades. Os custos relativos a pedido envolvem somente custos de comunicação, custos de tecnologia de computação, computadores e comunicação de fax, telefone, etc., cartas, correio, catálogos, e como é que isso chega ao cliente, como é que o cliente pede o pedido, como é que você processa, e pessoal envolvido. Cada vez mais hoje, com o advento, o avanço das tecnologias de informação e computação e comunicação, esse custo tende a estar cada vez mais caindo no conjunto dos custos logísticos. Os custos de estoque se medem pelos custos do risco, né, de perder o estoque, então seguros, prevendo sinistros ou roubo, ou etc. Os custos ligados a eventuais obsolescências, né, um produto que perde, fica fora do mercado, ou perde valor porque torna-se obsoleto, ou perde a validade também. Em alguns casos, há produtos que são perecíveis, que perdem a validade. Então, esse seria um custo de perda de estoques. Eventualmente, custo de espaço utilizado, embora esse custo de espaço possa ser contabilizado lá na conta de armazenamento. E talvez o principal custo, que é o custo do capital de giro parado em estoques. Quanto do capital da empresa está em estoque, isso quer dizer um custo de oportunidade. O que eu poderia estar fazendo com esse dinheiro em vez de estar com ele parado em estoques. O custo de estoques, basicamente, é o segundo mais importante. Vamos ver que ele tem um peso muito grande também no custo logístico. Os custos de armazenamento, manuseio e embalagem estão ligados aos custos de equipamentos, material, empilhadeiras, containers, pallets, papelão e o manuseio disso, pessoal, etc. Mas com a crescente automação de algumas partes de sistemas de manuseio e armazenamento, esse custo também tende, em termos de custo unitário, a cair e tem sido hoje um custo em declínio do ponto de vista do custo logístico. O custo associado à rede de instalações físicas, basicamente um custo ligado aos imóveis, né? Então, o metro quadrado de área construída ou aluguel de imóveis, enfim, é um custo ligado ao custo de ter imóveis, a mantê-los, tanto ter na propriedade, quanto a mantê-los em condições apropriadas, e também custos eventuais de energia, água, etc., ligados ao imóvel em si. E, finalmente, temos o custo de transportes, que é o maior dos custos. Na verdade, entre 50% e 60% dos custos logísticos são o transporte. Se a empresa possui frota própria, o custo da frota, os impostos, combustível, manutenção, lubrificantes, motoristas, pessoal, etc., que está associado a isso, faz parte do custo de transporte. Se não tem e contrata transporte, o frete vai agrupar todos esses custos embutidos para a empresa em termos de custo de transporte. De qualquer modo, no processo logístico da cadeia, o transporte é o principal custo logístico. De longe, o principal custo, basicamente, pelo menos metade ou um pouco mais, 60%, é custo de transporte no custo logístico. E temos, por fim, os custos administrativos. Dependendo do grau com que uma empresa tenha investimentos, seja ela própria detentora de todas as atividades logísticas, esse custo vai aumentar ou diminuir em função do quanto que uma empresa possui de atividades internas suas.
Os custos logísticos também vão variar em função do nível de serviço. Bom, inicialmente podemos pensar que quanto maior o nível de serviço, quer dizer, quanto mais qualidade, mais caro será a logística. E de fato, no caso da disponibilidade, quer dizer, ter produtos disponíveis, quanto mais eu quero ter disponibilidade, mais terei que ter estoques. Portanto, mais disponibilidade gera automaticamente mais custo logístico. Mas, por exemplo, em desempenho operacional, mais qualidade operacional não quer dizer exatamente maiores custos. Pode até o contrário, produzir menores custos. Então, por exemplo, mais pontualidade significa mais fluxo fluindo conforme planejado no processo logístico, que pode gerar, afinal das contas, menores custos de transporte, por não ter que ficar enviando várias vezes ou parte da entrega. Ser mais rápido vai significar menos frota, menos transporte. Então, quanto mais rápido se é o desempenho operacional, menos de recursos de frota, de pessoal, etc., vai se usar. Então, aqui temos um caso onde mais desempenho operacional, melhor nível de serviço, pode gerar, e em geral, muitas vezes gera, menores custos logísticos para a empresa. Portanto, não há um caso genérico. Em cada situação de nível de serviço logístico vai haver uma análise se isso aumenta ou diminui o custo logístico para a empresa. Aqui temos uma estimativa feita no estudo do Centro de Estudos de Logística da Copiagem, UFRJ, por Lima, em 2006, é o artigo dele, está disponível no site esse artigo. Como é que se compõem os custos logísticos no Brasil? Então, lá ele mostra o método que ele utilizou, aqui vamos resumir o resultado. A estimativa dele é que o custo logístico, do custo total da empresa, é cerca de 12,60%. E distribui-se nesses principais custos, né, transporte 7,5%, estoques é metade de transporte, e armazenagem, custo administrativo, bem mais abaixo. Então aqui temos os principais custos hierarquizados no Brasil. E nesse trabalho também, ele faz uma comparação dos custos logísticos no Brasil com os Estados Unidos. Então aqui, se observarmos, nos Estados Unidos o custo logístico total é cerca de 8%, alguma coisa, do custo total da empresa, e no Brasil 12,6%. Então temos um custo logístico maior, né? Bem maior em transportes. Então nosso transporte é deficiente no Brasil, ou pode haver mais transporte para ter o mesmo destino, maior também, bem maior em estoques, equivalente nos custos de armazenamento e equivalente nos custos administrativos. Você poderia pensar então que nosso custo logístico em transporte tal é maior que o americano, então é porque temos um nível de serviço de transporte superior. É justamente o inverso, como falamos agora há pouco, né? Na verdade, a deficiência do nosso sistema de transporte está produzindo um custo de transporte maior do que os Estados Unidos. Tem aquele vídeo sobre a soja que postou na Globo, que está no site também disponível. Então temos um problema no Brasil que a logística contribui para o chamado custo Brasil. É certo que os impostos são também campeões no custo Brasil, primeiro da lista, pagamos impostos absurdos no Brasil, mas os custos de logística vêm em segundo lugar. E vem por quê? Nós temos mais custos de transportes do que em outros países desenvolvidos do mundo, Estados Unidos, Europa, na Ásia, por uma deficiência em infraestrutura, principalmente, né, e uma organização nacional deficiente. Temos mais custos de estoques, justamente porque o transporte é deficiente e temos que ter mais estoques para assegurar a disponibilidade. Então temos uma reação em cadeia nos custos logísticos, mais custos de transporte produzindo por deficiência, mais custos de estoques. E também temos mais custos administrativos para ter que gerenciar mais estoques. Então, em termos logísticos, temos o custo logístico Brasil maior por custo de transporte mais alto, que gera um custo de estoques mais alto, que gera um custo de administração mais altos. Vimos então aqui os custos logísticos, que consiste basicamente em levantarmos os custos de cada atividade logística, são interligados. Na verdade, vemos que melhor transporte produzirá menor estoque, menor armazenamento, menor rede de estações físicas. A parte do pedido basicamente é baseada em tecnologia, isso tende a diminuir com o tempo rapidamente, pelo avanço contínuo das tecnologias de informação, internet, dados, etc. E os custos administrativos de gerenciar todo esse sistema de atividades logísticas. Nossa próxima web aula é sobre a gestão da cadeia de suprimentos, uma introdução.
Essa foi, então, uma web aula sobre custos logísticos. Eu sou o professor Rubens Ramos. Obrigado.